literatura de desenvolvimento econômico reforça isso que você falou, né, que a capacidade dos bancos de conseguir alocar crédito para bons projetos é o que vai, né, aumentar a produtividade, é o que vai aumentar o potencial do país. E eu queria saber se você enxerga hoje já possibilidades tanto de política pública para conseguir, talvez, qualificar melhor esse microempreendedor e fazer com que ele seja capaz de aumentar a produtividade, ou do lado da regulação dos bancos para facilitar o screening barato. Então, eu queria saber, né, queria que você se aprofundasse nessa questão, se você enxerga alguma solução aí nesse horizonte que a gente tem com tantos desafios para a melhor alocação de crédito. Então, a tua pergunta é interessante por causa disso, tá? Assim, bom, na hora que a gente pega manual de microeconomia, a gente sempre vai ver lá falhas de mercado, né? Informação assimétrica, seleção adversa, todo esse tipo de coisa, tá? Isso daí funciona em graus, tá? Tem alguns lugares, tipo assim, de Návia, né? Só para dar um exemplo, tá? Qual que é o tipo de tributação menos distorsivo, por exemplo? É lump sum, você cobrar a mesma coisa de todo mundo. Então, quando você está numa situação, num país que é muito igualitário, é fácil você fazer uma coisa dessa. O país é igualitário, você taxa todo mundo igual, né? E você reduz as distorções da tributação. Aí você vai para um país que é o oposto, é muito desigual. Aí a tributação fica esse treco que a gente vê, entendeu? Cada vez mais distante, né, da menos distorsiva para ter que lidar com esse tipo de coisa. O mercado de crédito, ele também funciona mais ou menos assim, né? Se você tem todo mundo que tem propriedade, a propriedade é regularizada, você entendeu? Se todo mundo estudou, se todo mundo... Fica mais fácil para o banco operar, você entendeu? Para ele selecionar, fica mais fácil. Assim, para ele receber garantia, fica mais fácil. A vida facilita muito e aí o sistema é mais eficiente, né? O sistema é mais eficiente por quê? Porque o mercado funciona melhor, né? Aquelas condições possibilitam que o mercado funcione a um custo muito baixo. Assim, então, a informação está ali, a informação está disponível, ou pelo menos uma parte relevante da informação que interessa para fazer a alocação de recursos, ela está ali, então o sistema funciona bem. É só olhar, pessoal, que, aliás, a gente tem uma discussão no Brasil, as pessoas não falam isso, tá? O Brasil, ele, claro, tem uma ineficiência muito grande, mas é uma ineficiência sistêmica. Você pega, nós temos bancos aqui importantes, assim, mas até os bancos brasileiros, na hora que você olha numa fronteira de eficiência dos bancos mais eficientes do mundo, ele está muito atrás. E por vários fatores, inclusive esses que eu estou mencionando. Por mais que se coloque grana em tecnologia, tenha sistemas sofisticados, a própria dificuldade informacional que aparece acaba gerando muita ineficiência para todo lado. Então, esse é um ponto. Então, mais ou menos nessa perspectiva, tá? Agora, assim, em termos de política pública, eu tenho trabalhado com os colegas do IPEA e do SEBRAE, que a gente tem pensado numa proposta que, assim, ela talvez seja promissora, não sei ainda, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar... Quer ver uma coisa que funciona relativamente bem? Por exemplo, o crédito, né? A Inglaterra tem um pouco também. O que é? Você vai, a pessoa entra na faculdade, ela estuda, ela pega um financiamento e depois ela, quando se forma, tem um sistema de que ela paga como pode, e esse como pode a Receita Federal consegue monitorar nas declarações de imposto de renda da pessoa, tá? Então esse é um sistema, tem dois sistemas diferentes que fazem isso, tá? Tem um que é mais parecido com crédito bancário e tem outro que é mais parecido com equity, tá? A Austrália faz os dois. Então a gente tem feito, e o IPEA tem um pessoal lá que já trabalha isso com educação. Então o que aconteceu? A gente juntou o pessoal que trabalha com micro e pequena empresa e o pessoal que trabalha com educação e falou, cara, e se a gente fizesse um esquema desse para empreendedorismo?
tá? Tipo assim, você tem uma política pública onde o empreendedor ele pode pegar recurso, esse recurso ele vai aplicar no negócio dele e ele vai restituir isso, né, para o credor, para a política pública, no mesmo esquema da educação. Só que aí o que a gente coloca é como na educação. Na educação, por que esse negócio funciona? Porque o cara entrou na faculdade, estudou, se preparou, tal. Então a probabilidade de avançar bem, ela é grande. Por quê? Porque a gente sabe também que a pessoa entra na faculdade, metade sai no primeiro ano assustado com cálculo e tal. Então você tem um processo de seleção. Que o cara, até quando ele chega no final, você fala, esse cara está mais preparado. Você melhora o screening, você entendeu? O que a gente imagina é um pouco parecido, tá? Você tem uma política pública que ex ante as pessoas se preparem, a pessoa sabe o que significa um fluxo de caixa, sabe o que significa uma estratégia de marketing, sabe por que as empresas quebram, sabe o que precisa para um projeto aumentar a probabilidade de parar de pé, tal, e ele tem um treinamento, como se tem na faculdade. Isso aí, a gente tem instituições que fazem isso. O Sebrae faz isso, outras fazem isso. Ao final desse prazo, se correu tudo bem, esse cara ele vai ser sujeito a um escrutínio, né? Sei lá, ou do Sebrae ou de qualquer certificador, falar, esse cara completou o que se precisava saber para ser um empreendedor. E aí é como se o Sebrae desse uma carta de crédito desse cara, esse cara vai no banco, pega a grana, né? Tem lá a garantia do governo federal, né? Só que o que a gente coloca, isso não ser só um programa público, mas também, se o setor privado tiver interesse, ele também pode participar. Aí é uma coisa interessante, porque quando você coloca isso, essa carta de ter valor ou não, isso é o mercado que vai dizer. O mercado, você está me mandando o cara que de fato está valendo a pena eu pôr para dentro. Se essa carta começar a ser dada a esmo, com um cara que depois, ali, pouco tempo, começa a dar default, falar, desculpa, tua carta não serve para nada. Então, esse é o mecanismo que a gente pensa de tentar fazer com que a gente tenha no Brasil uma política para empreendedores, tá? Porque o que acaba acontecendo é que a gente, durante muito tempo, a gente coloca o empreendedorismo, né, como se fosse um trabalho precário, né, ou se como fosse uma política social. A gente precisa ir avançar, isso tem que ser uma política de Estado mesmo. Tá? Isso é uma política para empreendedorismo. Assim, a gente não vai poder, nem tem recurso para financiar ad infinito empreendedores, mas um pacote pequeno, com fundo garantidor, bem estruturadinho, se isso mostrar que faz sucesso, se a pessoa vislumbrando, olha, eu não quero fazer faculdade, mas eu quero ser empreendedor, tá? Mas tudo tem um preço na vida, né? Faculdade, quem termina pagou um preço, teve que estudar. Você vai ter que estudar também, né? Então ele vai, se qualifica, tal. E depois disso, ele acha que é possível colocar de pé um projeto. Eu acho que é possível fazer isso, né? Tem que começar com um pequeno, olhar, ver se funciona, porque se funcionar você pode chamar o setor privado, né? E aí quem certifica vai ter isso, é ele que no final das contas, qual que vai ser a validade? É o que o mercado está falando que aquela certificação vale ou não. Se isso tiver sucesso, isso pode ser um choque de produtividade. Eu não sei até que ponto pode ser grande, que pode ser pequeno, mas uma cultura de que empreendedorismo e sucesso no empreendedorismo não é ser inteligente, não é ser sagaz, é isso também, mas é estudar o projeto, saber o que está fazendo, ter técnica. Se você associar isso à sagacidade, inteligência, melhor. Né? Mas a gente ficar um pouco essa coisa de que empreendedorismo é mero talento, uma característica inata que eu nasci para isso, eu tenho certeza. Cara,
Mas não é tudo. Aliás, nem é a maior parte. A maior parte é você estudar. Se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas uma cultura de empreendedorismo, e o empreendedorismo é estudar, é se preparar para ser empreendedor, da mesma maneira que um médico tem que se preparar para ser médico, um engenheiro tem que se preparar para ser engenheiro, um economista tem que se preparar para ser economista, um empreendedor tem que se preparar para ser empreendedor. Então, se a gente consegue fazer isso, acho que a gente consegue ter um choque de produtividade, não sei que dimensões, mas a mera cultura, a mera lógica de que, cara, empreendedor tem que estudar empreendedorismo. Isso eu acho que a gente já vai dar um avanço grande, assim, e a esperança é que a gente consiga pôr um programa, uma política pública de fato para empreendedorismo, com um programa não meramente financiado público, mas inclusive pelo setor privado. Mas não é uma tarefa trivial, é um desenho sofisticado, né? Entra a Receita Federal, tal. A gente tem todas as instituições para fazer, mas não é trivial, mas eu acho que é um caminho, tá?